Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. 18 a 21 de Romanos. Você encontrou? Amém? Amém. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Oremos. Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra na manhã de hoje e pedimos que tão somente o Senhor use a nossa vida e essas palavras sejam elas direcionadas pelo teu Espírito Santo ao nosso coração, para trazermos clareza e entendimento com esse plano maravilhoso manifesto em ti pela criação e em teu Filho Jesus para a justificação do homem do seu estado de queda a uma reconciliação contigo. Abençoa-nos ricamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na carta de Paulo, escrita aos irmãos em Roma, Paulo está falando acerca da revelação de Deus ao homem na criação. Há muitas pessoas que ainda hoje estão contestando a existência ou não de Deus. Querem, por alguma maneira, seja ela uma maneira científica, seja ela uma maneira através de uma afirmação, de uma forma ou outra, provarem a existência de Deus. Ou seja, debatem sobre a existência de Deus ou não. E muitas das vezes nós vemos muitas pessoas dentro desse conflito. Será que realmente Deus existe? E Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele está dizendo exatamente isso, que Deus deu-se a conhecer, Deus se revelou à humanidade através da sua criação. Como contestar a existência de um Deus poderoso, único e soberano, quando nós olhamos para o céu e vemos essa imensidão, quando nós olhamos e vemos as estrelas, quando olhamos e vemos a lua, o sol, o mar? Ou seja, Deus se revela à humanidade através da sua criação. E não ficou só nisso. Deus ainda deu-se a conhecer em muito mais à humanidade quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que esse, a Bíblia diz que sendo ele o Verbo, ele se fez carne e habitou em meio de nós. Então, a maior de todas as revelações de Deus para o homem é Cristo, como o Filho de Deus. E muitas das vezes nós ainda hoje encontramos pessoas que não querem aceitar, que não querem admitir e que muitas das vezes vão de encontro à existência desse Deus poderoso. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que esses tais homens, eles são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, não há como justificar a não existência de Deus, porque Deus, ao manifestar-se na criação, deu-se a conhecer também aos homens através de Jesus Cristo. E a palavra diz que Deus fez tudo isso por quê? Por amor a nós. Será que Deus precisava fazer isso? Não. Mas a Bíblia diz, por ele ter amado o homem, o mundo, mesmo nos seus delitos e pecados, aprova ele na sua soberania enviar o seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, que prova maior é essa que o homem ainda insiste em contestar
Deus já fez tudo o que precisava ser feito. E Paulo, seguindo adiante, ele diz agora para os irmãos em Roma, que agora é necessário a fé, porque a fé em um Deus Criador de todas as coisas, através da revelação do seu Filho, Jesus Cristo, é necessária para que o homem saia do seu estado de queda e pecado e seja por Jesus justificado. Então, assim como o homem está num estado de queda e pecado e afastamento de Deus, é necessário agora que pela fé o homem creia que Jesus foi o enviado de Deus para trazer a reconciliação ao homem. E Paulo segue escrevendo aqui no versículo 16 e no versículo 17, olha o que ele diz aí em Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de dizer quem eu sou, eu não omito a minha identidade, não é a minha identidade que eu tenho ali registrada num documento, a minha identidade cristã, eu não omito, eu a confesso, eu faço pública a minha identidade cristã, dizendo, não, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. E ele diz assim, que a salvação, primeiro do judeu, como também do grego, e também estendida a nós. Então Paulo está dizendo que é necessário que o homem aproxime-se do Senhor. É necessário que o homem reconheça o Deus como o seu Criador. É necessário que o homem aceite pela fé. Aceite pela fé. Por que as pessoas acham mais fácil acreditarem que o homem é descendente do macaco do que crerem na palavra de Deus, que diz que a terra era vazia, sem forma, e pela palavra Deus criou todas as coisas. E após tudo ter criado, criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque as pessoas acham mais fácil crerem que o homem é uma evolução de um ser primário. Não, a palavra é clara que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus criou depois o homem e depois fez a sua obra maior, que foi a mulher. Amém? Primeiro ele fez o rascunho, depois ele fez a obra final, né? Ele primeiro rascunhou o homem. Agora, você sabe por que Deus fez primeiro o homem? Porque se fizesse a mulher, ia ser um problema. Ela ia ficar dando palpites. Não, eu quero assim, eu não quero isso, eu quero aquilo outro, né? Então Deus, vamos acabar com esse negócio, vou fazer o homem primeiro. Então, Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou. E como às vezes é difícil para algumas pessoas acreditarem, crerem nessa palavra tão poderosa, e ficam tentando justificar, ficam tentando uma maneira de aceitarem na existência de Deus. Olha para o céu, olha para esse universo, os planetas estão aí em ordem, tudo está sob o controle de Deus. Deus tem sustentado tudo isso em harmonia, amém? Olha o mar, você vê que o mar, por maior volume de água que ele tenha, Deus estabeleceu um limite para ele, né? Deus estabeleceu um limite, Deus criou tudo de maneira perfeita. O homem que no seu pecado, na sua desobediência, fez com que as coisas piorassem. Mas Deus vem agora, através de Jesus Cristo, para trazer as coisas que estavam caídas ao seu estado original. E o homem é parte desse processo. A Bíblia diz que o homem estava caído, destituído da glória de Deus. Mas Deus envia Jesus para que agora nele nós sejamos justificados. E essa justificação, ela só pode vir mediante ao quê? A uma redenção provida através de quem? De Cristo. Ele é o único que pode trazer esta redenção. Ou seja, Ele é o único que pode me perdoar dos meus pecados e me reconciliar com Deus. Por isso Paulo, ele escreve no capítulo 3, veja o que diz aí no capítulo 3 de Romanos.
Fique com a sua Bíblia aí em Romanos, que a gente vai passear por aí hoje. Romanos capítulo 3, ele diz assim, do versículo 21 ao versículo 24. Versículo 21 ao versículo 24, ele escrevendo aos romanos, ele fala dessa justificação mediante o quê? Mediante a fé. Aleluia. Eu preciso crer que Deus é Deus e Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Ele diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha o versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, é o que ele diz aqui. Então ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o estado do homem que ainda está afastado dessa comunhão perfeita com Deus. Ele está em pecado, ele está em queda, ele está nessa herança adâmica. Ele recebeu essa herança, ainda que não quisesse, mas nós herdamos isso, recebemos isso. O salmista Davi, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós temos essa herança, e para que isso seja mudado é necessário ser justificado, é necessário ser redimido, e essa justificação e essa redenção só pode vir mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual nós dissemos às pessoas, é necessário que você creia em Cristo como Filho de Deus e aceite o sacrifício que Ele fez por você na cruz como um sacrifício único e eficaz para a purificação dos seus pecados e a sua justificação diante de Deus, né? Essa é a razão pela qual nós afirmamos que é necessário que haja essa fé de aceitar esse sacrifício. Eu não posso tentar entender isso, eu tenho que aceitar. A Deus nós não entendemos, nós obedecemos, amém? Amém. Muita gente que quer entender Deus, então você não vai entender Deus, você precisa obedecer a Ele, amém? É assim que funciona, né? Então, uma vez que nós obedecemos a Deus e a sua palavra, nós aceitamos por fé. E é uma fé que não vem nem de nós mesmos, é dada por Deus. Deus dá essa fé para que eu creia no seu Filho como meu único, suficiente Salvador. E eu o receba e eu o confesse diante dos homens para que meus pecados sejam perdoados. Então Jesus, ele vê exatamente a maior revelação de Deus está em Cristo. Está em Cristo, Ele é a maior revelação. É o Verbo que se fez carne e habitou em meio a nós. E é necessário que nós olhemos para esse sacrifício. Será que Jesus ia passar por tudo aquilo porque Ele queria? Não, Ele passou por um propósito. Que propósito é esse? Resgatar a humanidade da sua queda, da sua sentença de condenação, porque todo aquele que não está em Cristo está fadado à condenação. E quando eu digo estar em Cristo, é estar debaixo do sacrifício, da redenção, da justificação que há nele. Amém? Não é você, eu estou em Cristo porque eu sou um religioso. Não, eu estou em Cristo porque eu tenho a Bíblia em casa. Não, é eu estar em Cristo porque a Bíblia afirma que agora em Cristo eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém? E sendo filho dele, eu tenho promessas da parte dele, né? Então, saber isso é necessário. Ninguém pode ir ao Pai senão por meio de Cristo. Ele é a via, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Então só Ele pode, por isso faz-se necessário essa aceitação que Paulo está dizendo, sendo justificados gratuitamente. Você não precisa pagar, né? Tem muita gente aí que está vendendo terreno no céu, cuidado com isso, né? Está vendendo loteamento no céu. Mas Cristo pagou o preço pela nossa salvação, amém? Aleluia. Nós vemos que desde o passado, da igreja antiga, dos caminhos antigos, daquelas modas antigas, havia muitas coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não foi ouro,
nem prata, nem moeda corruptível, mas o precioso sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Amém? Só dessa maneira. Por isso, Paulo, escrevendo a Romanos, ele está enfatizando isso. Olha, ninguém poderá desculpar-se diante de Deus naquele dia que nunca tenha conhecido a Deus, porque Deus se revela ao homem na sua criação. Deus se revela ao homem através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E é necessário que eu, pela fé, eu aceite isso. Eu assuma isso, para que através dessa minha aceitação eu possa ser justificado. Aleluia. Olha o que ele diz aqui: não há diante de Deus desculpas, né, para a permanência do homem no estado de pecado. Há muitas pessoas que às vezes querem dar desculpas para Deus que justifiquem a sua permanência no estado de pecado. Mas não é isso. É porque o pecado é muitas das vezes agradável à carne. O pecado é agradável, a carne gosta de estar no pecado, né? Mas uma vez em Cristo, a gente precisa mudar isso. E Paulo escrevendo, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, e depois no capítulo 2, versículo 1 e 3, ele diz assim: que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. No capítulo 2, versículo 1 e 3, ele diz assim: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então ele diz: portanto, és indesculpável. Não há como se desculpar, não há como você apresentar uma desculpa para Deus. Ah, Senhor, me perdoe, nunca ninguém falou do teu evangelho para mim, eu não conheço a ti, nunca me falaram de Cristo, eu não sei de nada disso. Não, Deus se revela ao homem desde a sua criação. Amém? E uma vez revelado ao homem através da criação, ele enviou a Cristo, seu Filho, para que ele desse a morrer na cruz para o resgate de cada um de nós. Aleluia. Então é necessário que agora eu e você aceite isso pela fé. Não tente entender pela sua consciência, imaginação, raciocínio lógico, não. Se você for pela lógica, você vai ficar meio perdido, né? Como é que Deus chama um homem para tirar um povo da escravidão e ainda diz para o homem: mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo sair? Vai entender Deus? Pô, Senhor, peraí, facilita, né? Facilita o negócio. Eu já vou para um lugar que eu não quero. Vou me apresentar diante de um povo que nem mal me conhece. E tu ainda diz que vai endurecer o coração do chefão lá para não deixar o povo sair? Que negócio é esse? Vai entender Deus, né? Vai entender Deus quando ele chega lá para Gideão e diz: eis que sou contigo, homem valente. Como que é comigo? Se eu estou sendo saqueado pelos meus inimigos, eu tenho que estar aqui, estou aqui malhando o trigo para pôr a salvo desses camaradas que daqui a pouco vão levar minha lavoura toda. Mas eu sou contigo, homem valente, e tu livrarás a este povo da mão dos medianitas. Ah, é mesmo? Faz uma convocação, 22 mil se apresentaram para a guerra. Sabe o quanto de Gideão foi? 300. Vai entender Deus? Hã? Não dá para entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Amém? Amém. Não pense você que nunca você vai entender Deus. Deus se obedece, né? Não, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar e eu ainda te mostrarei. Vai entender Deus? Vai entender? Não dá para entender. Agora, se tu fores, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Ah, você quer bênção? Seja obediente a Deus. O segredo da bênção é obediência, né? É obediência. Você quer ser abençoado? Se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que ora te ordeno, virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí você vai lá no livro de Deuteronômio, tem uma lista das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Mas, olha o termo condicional: se
obedecerem, né? Obediência, meu irmão, não tem como. Eu já falei para minha esposa, quando eu chegar no céu, o primeiro que eu vou procurar é Adão. Eu vou dar chega para lá dele, vou, vem cá, camarada. Minha vida na terra podia ser muito mais fácil se não fosse você. Você estragou tudo, meu irmão. Você estragou tudo. Não é verdade, né? Você vê como é que as coisas? Deus faz tudo bom, Deus faz tudo legal e perfeito. O homem que estraga, né? O homem que estraga tudo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz tudo bom, perfeito, da melhor forma possível. Quem põe as coisas a perder somos nós mesmos. Nós aqui estragamos tudo, né? Tentando ajudar a Deus, né? E olha o problema, né? Mas a Deus não se entende, a Deus se obedece. Tem que obedecer, querido. Então, não tente, né? Eu me lembro que quando eu fui, olha que eu fui para a Universidade Cristã aqui em Rios, e quando chegou uma determinada matéria que nós tomamos lá na classe, foi uma guerra tremenda, porque teve que se falar sobre essas linhas de concepção, né? Evolução, né? E mais isso, mais aquilo, e quando chegou nisso aí foi uma guerra, porque haviam vários pastores, como eu na classe, foi uma guerra tremenda. Agora, tem que se falar sim, mas há um ponto a ser seguido, amém? A gente fala porque a ciência fala, a ciência debate, mas a nossa fé está centrada em um só ponto. Amém? Deus criou todas as coisas, ponto final, amém? Amém. Para mim pode falar que o homem veio do macaco, não tem nada contra ele, nada disso. Mas eu não aceito isso, eu aceito a palavra, que Deus formou o homem do pó da terra, amém? A fé faz isso. Agora, se você não quiser aceitar por fé a palavra de Deus, você vai tentar descobrir uma maneira para justificar a sua fé. É o que acontece aí com os homens muito estudados, cientistas, e vão por aí afora. Mas a Bíblia diz que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, ok? Então Deus quer que a gente se renda, se humilhe e aceite a Ele a sua palavra pela fé, querido. Você só pode ser salvo pela fé em Cristo, pelo sacrifício eficaz de Jesus na cruz. É isso que Paulo estava escrevendo e falando aos romanos. Olha, a justificação só pode ser mediante a redenção que há em um só saber, Jesus Cristo. Não há outro, né? Não há outro, né? Se por Cristo já fomos libertos das algemas do pecado, busquemos agora então o que? A santificação para o crescimento espiritual. Amém? Aleluia. É o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 6. Agora ele já está indo um pouquinho mais adiante. Eu já fui salvo, eu já fui perdoado, Deus já me restaurou, Deus já começou a fazer algo na minha vida. Então agora eu tenho que buscar uma vida de santificação que me proporcione um crescimento espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. E depois vamos ler 22 e 23. Olha o que ele diz aqui, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 22 e 23. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a primeira coisa é ser salvo. Nós somos alcançados por Jesus, Ele nos liberta das algemas do pecado, Ele perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados. Agora, em Cristo somos uma nova criatura, passamos pelo novo nascimento e agora começa uma caminhada que não termina até que chegue aquele dia que nós estejamos com Ele eternamente. E agora entra o quê? Entra esse caminhar da santificação que nos leva a um crescimento espiritual, né? É o abandono das coisas antigas
para viver em novidade de vida, né? Então ele diz assim, como nós lemos aqui, oferecendo cada um os seus membros, não mais oferecendo cada um os seus membros ao pecado, mas entregando ao Senhor, porque ele diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Então é o que ele diz aqui. Para quê? Para que agora libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora começa uma nova etapa, né? Então agora que eu já fui alcançado, agora que eu já conhecia Jesus, já passei pelas águas, já fui batizado, estou em perfeita comunhão com Ele, agora começa uma caminhada, né, de santificação, começa agora uma caminhada de crescimento, né, espiritual, né? Então é isso que Paulo está explicando aos irmãos, escrevendo essa carta aos Romanos. Então a gente precisa entender isso, que uma vez em Cristo, nós precisamos agora crescer na graça e no conhecimento dele. Amém? Como é que você cresce? Como é que uma criança aprende indo à escola? Crente que não vem à igreja, como aprende? Não tem jeito, né? Então você tem que aprender como? Vindo aos cultos, lendo a Bíblia, orando, participando. Então você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Essa é a razão pela qual nós temos caminhado juntos, para que esse crescimento seja proporcionado por Deus a cada um de nós. Amém? Então é necessário que você comece essa caminhada de santificação, né? Porque Paulo mesmo diz, para que tendo eu pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado, né? Então essa santificação é um processo, é um crescimento, vai trazer para mim e para você benefícios, né, na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus, né? Então é preciso que a gente aprenda a palavra, é preciso que a gente conheça as Escrituras Sagradas. Olha o que a Bíblia diz: o meu povo sofre e sofre por não conhecer a minha palavra e o meu poder. Amém? A coisa mais fácil de você enganar alguém é quando ela não conhece o direito que tem, né? Quando ela não conhece os direitos que ela tem, como pessoa, como cidadã, ela é facilmente enganada por qualquer coisa. Na vida cristã não é diferente. Nós temos aí fora o vermelhinho, o inimigo de nossas almas. A Bíblia diz que ele vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. E ele é o quê? Mentiroso. E muitas das vezes ele tenta soprar nos nossos ouvidos algumas coisas, tentando nos fazer acreditar que não é bem assim. Não é que ele disse lá para Eva, lá no paraíso, mas é assim que Deus disse. Né? Ele seduziu, ele torceu, ele enganou, né? Então é necessário que a gente conheça. Quando ela disse assim, não comerei, Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Quando ela falou não tocar, opa, ela não sabe de nada, vou enganar ela, né? Se fosse com Adão, o negócio ia ser diferente, não é verdade? Ele sabia o que Deus tinha dito, né? Então é preciso que a gente conheça, é preciso que a gente saiba a palavra de Deus. Para quê? Para a gente não ser confundido. Por que eu estou dizendo isso? Porque vão bater na tua porta várias pessoas de ramificações diferentes, com uma aparência, né? Com uma literatura aparente, né? Mas distorcida, né? Olha lá o que disse lá a serpente. Mas foi assim mesmo que Deus disse? Deus falou de uma maneira bem clara, né? Não comerás, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Que ponto. Amém? Agora, ela foi enganada, né? Quando a gente não conhece a Bíblia, as Escrituras, a vontade de Deus e a sua palavra, podemos também ser enganados. Você vai receber, né? Você vai receber literatura, você vai receber visita, gente vai bater na tua porta e vai tentar contar histórias para você que até mesmo quase que parecem, mas não é. É o Denorex. Parece, mas não é, né? Lembra do Denorex, né? Então, parece, mas não é. Olha o que Paulo diz: se alguém aparecer a vós pregando um outro evangelho que não seja esse,
seja esse mesmo amaldiçoado. Ou seja, não escute, não dê. A gente até por educação, né? Eu, certo dia, essa semana, eu parei no posto logo de manhã para botar gasolina no carro, antes de ir para o trabalho. E quando eu estou na bomba botando gasolina, aproximou-se de mim uma senhora hispana. E ela veio muito gentil. Bom dia, tudo bem e tal? Eu falei, tudo bem e tal. Eu gostaria de deixar com o senhor um folheto. Eu, por educação, eu falei, ok, tudo bem, muito obrigado. Recebi o folheto. Mas logo depois eu dei fim no folheto. Eu despachei porque eu sei de onde vem. Então, para mim, eu não vou chegar para ela, não, minha senhora, eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí vai ser um problema. Né? E se pedir para orar por ela, então ela vai dar no pé mais rápido. Então, então a gente até aceita, a gente trata, a gente é educado, ok? Mas aquilo para mim não tem nenhuma interferência, né? Eu sei o que Deus quer para mim, mas nem todos estão a esse nível. E se você não está com o perfeito conhecimento da palavra, você vai começar a ler aquilo, você vai ficar meio confuso. Mas será que é assim mesmo? Quem está certo? Será que a igreja está certa? Esses caras estão certos? Será que... E vai gerar um problema, né? Então, irmão, por isso que recomendo a Bíblia. Temos que conhecer as Escrituras Sagradas. Manuseai bem a espada do Espírito, ok? Ok? Qual é a espada? A espada é essa aqui, ó. Abra comigo lá no livro 2 Coríntios, está lá no Antigo Testamento. Onde está Coríntios? E a minha Bíblia não tem, pastor, esse livro de Coríntios não. Faltou essa parte aqui. Quando você não conhece, quando você não está habituado a manusear a sua Bíblia, é difícil você encontrar, né? E ainda mais se for aquele livrozinho assim, Sofonias, Ageu, Lamentações, aí que vai ser um problema. Você vai ficar o culto todo folheando a Bíblia. Então, irmão, leia a tua Bíblia, né? Aprenda, né? Estude a Bíblia, conheça a palavra, manuseie as Escrituras. Por isso que a escola dominical é importante. Por quê? Porque a gente lê referências variadas. Você está aqui como? Manuseando a sua Bíblia. Aí você sabe o que é novo, o que é antigo, livro profético, né? Livro dos profetas maiores, profetas menores. Você vai aprendendo as cartas, né? Paulo. Então, né, o livro da revelação, que é o Apocalipse, então você vai aprendendo. Então a escola dominical é importante, porque a gente aprende muito, né? E olha que eu prego, né, e sempre pedindo para você abrir a Bíblia comigo, mas tem pastor que nem faz isso, ele só cita a passagem e comenta, né? Abra comigo a sua Bíblia, né? O que Paulo estava com isso, né, falando aos irmãos de Roma, era que uma vida de santificação e firmeza de fé traz um crescimento espiritual contínuo, rejeitando o quê? Todo o sistema pecaminoso desse mundo. Então, essa é a razão pela qual Paulo enfatiza isso. Está lá em Romanos, olha que diz Romanos capítulo 12. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2, Paulo está dizendo aqui que agora é necessário que essa santificação produza em nós uma firmeza de fé, aleluia, para que a gente não seja o que? Levado por qualquer vento de doutrina, né? Quem conhece não se deixa levar, não é um Maria vai para as outras espiritual, né? Ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu preciso, né, exercitar-me, conhecer as Escrituras, para que eu possa crescer espiritualmente, alicerçar-me na fé no Senhor, e aí então experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Por isso que a nossa caminhada, querida, é uma caminhada constante, né? O crente não para. Você sabe daquele ditado? Enquanto descansa, carrega pedra. O crente não para. A melhor maneira de crescer espiritualmente é estar ocupado com as coisas de Deus,
é estar envolvido na igreja, né? É estar envolvido nos trabalhos, né? Nas coisas que tem que ser feito. Não? Crente que não se envolve, ele custa crescer pra caramba, demora demais, né? E dá um trabalho, né? Mas quando você se envolve, querido, você aprende, né? Você aprende, você vai crescendo, você vai acompanhando, você está no pique, você é um atleta, se o atleta parar de se exercitar, ele vai tomar logo uma outra forma de barril, né? Mas quando ele está sempre ali, exercitando, preparando, ele corre, ele salta, ele faz o porquê? Porque ele está em condicionamento físico perfeito. Na vida espiritual não é diferente. Para que a gente continue firme nessa caminhada, sem vacilar, é necessário estar sempre exercitando, né? E aqui você não exercita o corpo, você exercita a mente, o espírito, a fé, né? Você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então é necessário, né? Conclusão, estamos caminhando, irmãos, e como vamos caminhar? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo Senhor. Não tire os olhos dele, não se distraia com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, amém? Você lembra que Pedro, quando saltou do barco, amando de Jesus, ele caminhou andando pelas águas, né? O mar estava revolto, o vento soprava contrário, mas ele não tinha percebido nada disso. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou as coisas que estavam acontecendo ao redor, imediatamente ele começou a afundar. Na vida cristã não é diferente. Não ponha os olhos no homem. O homem é falho, o homem é fraco e carecido também da misericórdia de Deus. Olhe para Jesus, amém? Ele, foi o que Paulo disse. Vocês estão discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Que negócio é esse? Por acaso foi Paulo ou Apolo que se deu na cruz por vós? Mas foi Cristo, amém? Então, meu irmão, igreja não é partido, igreja é corpo, e esse corpo tem que estar unido, amém? Não pode ter esse negócio, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Não, você é de Cristo, amém? Você é parte do corpo, você é o corpo de Cristo. Esse corpo tem que estar unido, tem que estar coeso, tem que estar firme, tem que estar forte, saudável, né? Para caminhar firme na presença de Deus. Então, querido, olhe para Jesus, não se distraia. É o que ele diz aqui: e não vos conformeis com esse século. Paulo está se referindo ao quê? Ao sistema. É o sistema que está rodando aí fora, tentando corromper a nossa fé. Você hoje sai daqui com uma mensagem no seu coração. Lá, amanhã, alguém vai vir com uma outra coisa, talvez parecida, distorcida. Você, se não conhecer bem a palavra de Deus e o que Deus quer para a sua vida, você poderá ficar confuso, né? Portanto, creia no Senhor. Ande com Ele, olhe para Ele e não abandone o caminho do Senhor por nada, amém? Ainda que o mar se torne revolto, o vento sobe contrário, mas com Jesus eu continuo caminhando, mesmo com o vento contrário. Se caminhar sem Ele, eu vou afundar logo, amém? Que Deus assim nos abençoe na manhã de hoje. Nós queremos orar com você nesta manhã e dizer: Senhor, ajuda-nos nessa caminhada. Eu quero crescer espiritualmente.